Bom, então agora daremos início à palestra com o tema de hoje, né, que é quem somos, onde estamos e onde queremos chegar, com o professor Dr. Joelson Gonçalves de Carvalho. Ele é professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos. Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia em 2000, mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas em 2004 e doutorado em Desenvolvimento Econômico também pela Unicamp. É pesquisador do Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural, tutor do Programa de Educação Tutorial em Economia Solidária e atual coordenador da Unidade Especial de Informação e Memória e do Arquivo Ana Lagoa. Tem experiência na área de economia, com ênfase em desenvolvimento econômico, economia agrária e economia regional e urbana, atuando principalmente nas seguintes temas: desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento regional e urbano, desenvolvimento rural, agricultura camponesa e economia social e solidária. Me chamo então. Bom, boa noite a todos e todas. E, além de tudo isso, ainda sou corintiano. Criando inscrições, né? Sacanagem. Me permitam, eu organizei algumas coisas para a gente poder conversar, mas, a bem da verdade, é muito mais uma relação de diálogo do que propriamente uma ideia de palestra. Então sintam-se à vontade, porque a trajetória histórica de vocês é muito mais extensa do que qualquer currículo de qualquer professor da universidade. Então vocês são autoridades em economia solidária e eu vou aqui colocar algumas coisas que eu andei estudando nesses últimos anos, notadamente sobre economia solidária e desenvolvimento econômico. Mas para isso eu gostaria de inverter um pouco a nossa fala, porque em tese o que está ali é quem somos, para onde vamos, é isso? Quem somos, onde estamos e para onde vamos. Vamos inverter? Onde estamos? Acho que essa é uma questão central, partindo da ideia que a gente sabe quem a gente é. Onde estamos? Do ponto de vista da economia solidária, estamos agora numa encralacada gigantesca. Nunca estivemos num momento pior. E não há como negar isso. Então vamos conversar um pouquinho de onde estamos. Nós estamos num atual momento no qual o conceito de democracia não consegue ser aplicado com rigor na nossa sociedade. Sabe que a gente está vivendo um momento democrático? Não. Mas, obviamente, a gente não pode dizer que o contrário de democracia é ditadura. Isso é muito pouco. Então, a gente também não está na ditadura. Nesse povo que estuda ciência política, eles inventaram uns termos engraçados, mas que eu acho que faz muito sentido. Eu acho que nós estamos vivendo numa tal plutocracia, né? Ou seja, mundo cão, plutocracia. Brincadeira, não é isso, né, gente? Plutocracia é um governo que hoje é regido por interesses econômicos de grandes empresas, grupos e sujeitos. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Então, onde estamos? Estamos num momento muito difícil para a economia solidária. Mas estamos também num momento muito difícil para as pessoas, independente de estarem ou não na economia solidária. Mas gostaria de apresentar um outro argumento. Para nós não é novidade que o momento esteja difícil. Por quê? Porque ele é sempre difícil. Porque nós estamos num modelo econômico que
mesmo quando cresce, não inclui todo mundo. Mesmo quando está bom, não está bom para todo mundo. Mesmo quando avança o tal do PIB, não consegue diminuir a desigualdade. Por mais que um ou outro número indique, os bolsões de pobreza permanecem. Portanto, nós sabemos que a coisa está feia. O problema é que a coisa está feia e tende a piorar. Por isso, uma análise de onde nós estamos agora é fundamental para orientar as nossas ações individuais e coletivas, para ver se a gente enfrenta mais um momento difícil da nossa trajetória histórica. Então, por isso que nós insistimos muito numa tal análise de conjuntura. A gente tem que estar a todo momento pensando o que está acontecendo, entendendo os determinantes, entendendo as razões do que está acontecendo, para que a gente possa avançar com o mínimo de certeza, porque a certeza total é impossível, o mínimo de certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. Assim avancemos. O capitalismo é um sistema muito interessante, porque em que pese diversas características, tem uma que eu acho que é muito interessante, né, e tenho estudado muito sobre isso. Ele consegue convencer a maioria de que a gente pode chegar ao desenvolvimento. Isso é mentira. Nós somos subdesenvolvidos e não chegaremos ao desenvolvimento. Poxa, você pensa, esse cara não é possível que ele vai dar Não, eu vou melhorar a minha fala. Qual é a ideia? A ideia é que, senhoras e senhores, hoje nós, enquanto Brasil, se fizermos determinadas políticas, poderemos ter um padrão de vida americano, ou seja, desenvolvido, ou seja, com aquele perfil de consumo. Então basta prosseguirmos com determinadas políticas que o desenvolvimento chega. E qual é a ideia do desenvolvimento? Aí mostra-se imagens americanas, imagens europeias, imagens japonesas, com a sociedade desenvolvida, o tal modelo que a gente tem que perseguir. É mais ou menos assim: é olhar para o Tiririca, vamos supor que o Tiririca seja feio. É olhar para o Tiririca e olhar para o Brad Pitt. E vamos supor que o Brad Pitt seja bonito, porque gosto, cada um tem o seu. Eu estou só supondo isso. É olhar para o Tiririca e falar: com o tempo e com as políticas certas, o Tiririca vira Brad Pitt. Será que o Tiririca vira Brad Pitt? É muito difícil. Mas sempre tem uma política econômica, uma ajuda externa, uma intervenção de alguma organização que diz: olha, se a gente trabalhar direitinho e com um pouquinho de plástica aqui e ali, a gente consegue transformar o Tiririca em Brad Pitt. Mas o vivo que também morreu. Só que não. Vou agora sair da brincadeira para a seriedade. Se o padrão americano de desenvolvimento fosse estendido para todo mundo, Brasil, Argentina, Paraguai, nós precisaríamos de 4 planetas Terra. Sabe por quê? Porque aquele padrão de crescimento e desenvolvimento é deletério. Ele estraga o meio ambiente, ele destrói, ele corrói, ele gera lixo e ele gera pobreza. O problema é que às vezes gera pobreza e desequilíbrio ambiental não no território deles, no nosso território, no território asiático, lá na África. Então, senhoras e senhores, das muitas características que o capitalismo tem, essa eu acho terrível. Nos convencer ou fazer-nos acreditar que existe a ideia do desenvolvimento e que esse modelo de desenvolvimento é o modelo que países como os Estados Unidos, Japão e alguns países europeus chegaram. Nós não chegaremos lá, para nossa sorte, porque se a gente chegasse, não tinha meio ambiente
que suportasse tudo isso. Tudo bem até aí? Avancemos. Nesse sentido, vamos pensar um pouquinho sobre esse modelo de desenvolvimento que nós temos, esse tal capitalismo. Ele é um modelo que, entre muitas coisas, a gente poderia também colocar duas importantes. É um modelo no qual alguns vivem do seu próprio trabalho e outros vivem do trabalho dos outros. Avancemos. Se isso é verdade, e eu acho que é, aqueles que vivem do seu próprio trabalho, se não o fizessem, teriam alguma alternativa para sobreviver? Não. Ou você trabalha ou você morre de fome. Se você não trabalha e não morre de fome, alguém está trabalhando para você. E aqueles que vivem do trabalho dos outros? Aliás, essa é a grande jogada. Aqueles que vivem do trabalho dos outros continuam vivendo do trabalho dos outros, mesmo longe da fábrica, longe da empresa? Eles conseguem ser donos dos meios de produção, passando férias, ou um ano inteiro de férias na Europa? O trabalhador consegue ser trabalhador fazendo a mesma coisa e sobreviver? Não. Portanto, nós temos nessa relação um conjunto daqueles que vivem do seu próprio trabalho, mas não têm outra escolha, e aqueles que vivem do trabalho dos outros e ainda têm muitas escolhas e maior grau de independência e autonomia. Portanto, o trabalho, ao mesmo tempo que dignifica o homem, tira dele uma coisa fundamental: a autonomia. Dá arroz, dá feijão, dá aluguel, não vamos jogar a criança em água suja, mas tira do trabalhador uma autonomia que ele, caso tivesse, poderia ter uma trajetória social, poderia ter uma vida sua e da sua família com uma qualidade maior, uma vez que, ninguém nega, a autonomia é muito importante para as nossas decisões. Avancemos no raciocínio. Se isso é verdade, quem nós somos? Agora a pergunta faz sentido. Já sabemos que estamos numa crise. Sabemos que crescimento também não vai nos ajudar muito do ponto de vista da redução da desigualdade, que inclua todos. Sabemos que o capitalismo nos diminui o grau de autonomia. Quem nós somos? Nós somos aqueles que nesse sistema vivemos do nosso próprio trabalho. Portanto, estamos num modelo econômico que não inclui todo mundo, nem quando cresce, e é dividido em grandes linhas entre os que vivem do trabalho dos outros e os que vivem do seu próprio trabalho. E eu estou olhando para aqueles que vivem do seu próprio trabalho. Só que, por estarem nas fileiras da economia solidária, sabem muito bem que viver do seu próprio trabalho com maior autonomia é fundamental para uma vida mais digna. Portanto, quem nós somos? Nós somos aqueles que, vivendo do nosso próprio trabalho, buscamos maior autonomia. E isso é muito bonito. Mas, além disso, será que temos maior grau de unidade para dizer quem nós somos? Eu acho que nós somos aqueles que nos diferimos, somos diferentes. E não onde nós somos ou buscamos ser diferentes, pelo menos em alguns princípios básicos que fizeram vocês e eu estarmos aqui numa sexta-feira à noite. E esse grau de unidade que os trouxe aqui e que me trouxe aqui deve ser ressaltado, para a gente entender quem nós somos. Nós somos aqueles que buscamos ou almejamos a diferença em pelo menos 3 coisas: na economia, na cultura e na política. Na economia, nós buscamos trabalhar com autogestão. E o que é autogestão? É aqueles que vivem do seu próprio trabalho recusarem a ideia do patrão. E isso é muito digno. É recuperar a autonomia perdida.
é trabalhar cotidianamente a partir de uma relação diferente com a produção. Então somos produtores não de mercadorias e serviços, somos produtores da nossa própria lógica de trabalho. E isso a gente se propõe a fazer diferente. Portanto, na economia, a economia solidária é radicalmente diferente da economia empresarial capitalista convencional, porque ela devolve àquele que a pratica a autonomia a partir da autogestão. Na cultura, onde somos diferentes? Qual é a cultura que impera e infelizmente contamina muitos dentro da lógica de produção atual? Individualismo, competição e consumo, pelo simples fato de consumir. Nisso a economia solidária também se propõe diferente. Por quê? Porque ela pega a palavra economia e qualifica. Não é qualquer economia, deve ser uma economia solidária, que casa muito bem com cooperação e que não casa nem um pouco bem com individualismo e competitividade, competição e muitas vezes desleal. Portanto, já temos dois elementos nos quais nós estamos ganhando uma certa identidade coletiva: economia autogestionária e cultura solidária. Avancemos para o 3. Política. Porque nós, em tese, somos diferentes na política, ou nos propomos diferentes na política. Porque a única coisa que nós não seremos nunca é plutocráticos. Se a gente tivesse muito dinheiro, talvez a gente não estivesse aqui. Então a gente tem que ser o quê? Radicalmente democráticos. Se não formos, não funciona. Não existe economia autogestionária com cultura solidária sem radicalismo democrático. Ou seja, não abrir mão da democracia, não abrir mão dos fóruns, não abrir mão das plenárias, não abrir mão dos espaços nos quais nós podemos falar e devemos ouvir. Isso é radicalismo democrático. Mas avancemos. Para que um radicalismo democrático? Porque a economia solidária não é construída individualmente, ela é construída coletivamente. E o que caracteriza essa coletividade? A diferença. Então nós somos muito iguais nisso tudo, mas para isso funcionar, nós temos que respeitar as heterogeneidades, traduzindo as diferenças de cada um de nós. Porque nós viemos de empreendimentos diferentes, de histórias de vidas diferentes, de acumulação de capital diferente, de níveis educacionais diferentes, mas todos nós somos iguais, porque na política que se propõe diferente da tal economia solidária, não cabe lugar para a hierarquia imposta. Ela deve ser necessariamente horizontal. Não é o mais ou menos estudado, é o par mais ou menos, é tudo tem necessariamente que ser discutido por todos de maneira igual, a partir das relações que o coletivo cria e estabelece como relações democráticas. Então, senhoras e senhores, já sabemos onde a gente está, num mundo difícil, mas já sabemos quem nós somos. Nós somos diferentes. Econômica, política e culturalmente. E o mundo lá fora? Da grande empresa que produz alta tecnologia para a NASA ao último food truck, caminhão de comida que apareceu. Como é que o mundo lá fora é? É dessa forma? Não. É um mundo baseado na ação individual, na competitividade, num contexto onde a democracia está sendo negada e, acima de tudo, a autogestão não impera. É patrão e empregado. Senhoras e senhores, eu não sei se vocês viram, mas eu fiquei bastante assustado. A gente fala mal do capitalismo à vontade, né? Porque tem N problemas que causam N problemas, e quem estuda desenvolvimento tem que a toda hora apagar o incêndio que o capitalismo gera, crescendo ou não. Aí
Tem gente do nosso lado que fala, mas o capitalismo não é tão ruim assim. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. E aí eu peço, falo, gente, como é que eu consigo convencer a pessoa a desnaturalizar? Ela fala, olha, não é coisa de Deus, nunca sempre foi assim, etc. A Rede Globo ajuda. Esses dias para trás passou uma entrevista que eu achei linda na Rede Globo. Há 3 semanas atrás, um fórum em São Paulo, 3 semanas, não é coisa do século passado, um fórum em São Paulo chamado por essas revistas e jornais econômicos para discutir investimentos americanos no Brasil, geração de emprego. Saiu a fala seguinte: o Brasil não é um país capitalista. Eu fiquei super interessado pela reportagem, eu fui ver, o que é isso? Que show, americano dizendo que a gente não é capitalista? Sabe o que estava escrito na reportagem que transcreveu a fala? Porque na Globo não transcreveu a fala inteira, mas no Valor Econômico a fala foi transcrita. Eles achavam que depois da reforma trabalhista do Temer já podia reduzir salário. Então, quando o governo explicou o que era a reforma trabalhista, houve um sonoro chiado, porque eles descobriram que ainda não era possível reduzir os salários e nem mandar todo mundo embora e contratar como terceirizado nas empresas. Eles viram que não era possível isso. Isso está no jornal de 3 semanas atrás. Isso é capitalismo. E eles disseram que o Brasil não é um país capitalista. Então eles nos ajudam a ver o grau de violência que pode chegar uma relação de trabalho num ambiente capitalista. Nós estamos propondo novas relações. E isso nos torna, além de diferentes, perigosos. Você já imaginou uma sociedade onde impere autogestão, solidariedade e democracia? Vocês já pensaram que vocês estão pregando isso? É complicado. Então, além de diferentes, vocês são perigosos. Bom, se vocês são perigosos, avancemos. Por que vocês são perigosos?